Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando sobre Saúde Mental, um projeto desenvolvido pelo Instituto de Física da USP de São Carlos, dentro do IFISC e o Bem-Estar de sua comunidade. Projeto que busca preservar e promover a saúde mental de toda a comunidade universitária do Instituto de Física. Eu sou a Bárbara, psicóloga responsável por esse projeto, e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma questão que sempre aparece para mim. Quando procurar um psicólogo? Qual que é o momento, qual que é um sinal de que eu devo procurar ajuda? Quais são os motivos que levam alguém a precisar de um psicólogo? Para muitas pessoas ainda existe hoje em dia uma questão do preconceito sobre saúde mental. De que quem vai no psicólogo é a pessoa que é maluca, quem vai no psicólogo é a pessoa que enlouqueceu por algum motivo. Porém, isso é um preconceito bastante antigo, hoje em dia isso não faz mais nenhum sentido, ainda é muito confundido com a época em que se considerava a saúde mental como uma questão tabu. Saúde mental nada mais é do que um campo da saúde que a gente precisa cuidar assim como todos os outros e que a gente precisa estar atento. Tem uma relação direta com a nossa qualidade de vida e com a satisfação, com o prazer que a gente tem no dia a dia. Então, quais são alguns sinais de que eu preciso procurar um psicólogo? São diversos. De modo geral, é quando a gente sente um desconforto emocional, quando a gente percebe que mudou alguma coisa na nossa forma de ser, que a forma como a gente vem vivendo não tem sido satisfatória, que está acontecendo alguma coisa que não está boa. Pode ser também por eventos externos, por exemplo, nesse período que a gente está vivendo de Covid, é muito comum, né, a gente ter um aumento da sensação de ansiedade, da gente ter condições agravadas por perdas de familiares, pelo adoecimento próprio, por exemplo, perdi alguém e estou vivenciando um período de luto, tá difícil, perdi várias pessoas da minha família, estou me sentindo despedaçada, ou não. Fiquei doente e sarei, mas outras pessoas têm morrido e eu me sinto muito mal com isso, como se eu fosse culpada por ter sobrevivido. Isso é uma questão bastante evidente. Algumas questões de ansiedade, por exemplo. O que é ansiedade? É um medo, uma preocupação excessiva. Algumas pessoas confundem alguns sintomas da ansiedade com sintomas de infarto, com sintomas de um mal-estar físico bastante grande. Eu vou falar daqui a pouco de uma série de indicadores. Porém, sim, o que eu queria reforçar, né, e que é muito importante a gente lembrar, é que o momento de procurar um psicólogo não precisa esperar ter alguma condição muito grande. Na verdade, quanto antes procurar ajuda, mais fácil é o tratamento. Então, no contexto universitário, quais são motivos bastante comuns de procurar o psicólogo? Olha, estou com dificuldade para estudar, não estou conseguindo me organizar, tenho ficado muito ansiosa antes das provas, ou passo muito mal quando eu vou ter aula de determinada matéria, deixa eu pensar em alguma outra coisa. Tenho que escrever meu TCC e não estou conseguindo, tenho que me preparar para a minha defesa e tenho me sentido muito nervosa quando eu penso a respeito. Às vezes, quando eu vou escrever minha dissertação, a minha tese, eu paraliso. Esses são alguns motivos no contexto universitário. Mas vamos lá. Possíveis motivos. Emoções desequilibradas. O que eu quero dizer aqui? São emoções que podem estar intensas demais. Por exemplo, se antes eu ficava um pouquinho preocupada antes de uma prova, aquela ansiedade boa que mobiliza a gente, que faz com que a gente se esforce mais para estudar, agora eu começo a ter taquicardia, percebo minhas mãos suando antes da prova, sinto falta de ar, palpitação no peito, sintomas muito intensos. Ou fico muito preocupada com um problema que antes só me fazia pensar um pouquinho. Nesse sentido, tá, gente? Então, se você percebeu que suas emoções estão tendo intensidades diferentes, para mais ou para menos, isso é um motivo. Pode ser tanto a apatia quanto o excesso emocional. Processos traumáticos. Hoje em dia isso está muito fácil, né, de acontecer. A gente está vivendo uma situação de desastre, né, a questão da pandemia. Então, isso por si é um evento traumático. Ou não, sofri um acidente, sofri um assalto, sofri algum tipo de violência, estou num relacionamento abusivo, ou passei por alguma situação que me foi traumática de alguma forma. Problemas físicos, o que eu quero dizer aqui?
Tenho tido algumas dores pelo corpo, por exemplo, tenho tido enxaqueca com frequência, tenho tido dor de estômago com frequência, passei a ter úlcera, passei a ter alguns sintomas de adoecimento que tem relação com questões psicológicas. E aqui, quando fala isso, muitas vezes as pessoas acham que questões psicológicas quer dizer que são problemas da cabeça. E não é isso, como se você inventasse a doença, e não é nesse sentido. Esses adoecimentos, eles são consequências de um adoecimento psicológico. Como assim? Quando a gente fica estressado, quando a gente fica ansioso, nosso corpo produz uma quantidade de substâncias diversas, de diversas substâncias que podem agir no nosso corpo. Fazendo o quê? Então, o próprio corpo produz, aumenta a produção de algumas substâncias que causam alguns danos. E quando isso se prolonga muito, causa adoecimentos difíceis de reverter. Então, se percebeu que está acontecendo alguma coisa, que você tem passado mal e que pode ter relação, além de procurar o médico da especialidade necessária, você pode ter o acompanhamento psicológico que vai te ajudar a lidar com isso e evitar que isso aconteça com maior frequência e intensidade, e que você consiga corrigir essas condições. Então, um outro motivo, baixo rendimento e procrastinação. Então, tenho estudado, mas não rendo tanto, tenho tido dificuldade de me concentrar, enrolo para começar a estudar, procrastino mesmo. Isso são indicativos de que tem alguma situação que você está evitando. E por que você está evitando? Com o acompanhamento psicológico, você consegue identificar esses elementos e lidar de uma forma diferente com essa situação, de modo que ela se torne menos aversiva, que você encontre caminhos para enfrentar essas condições e até que identifique o motivo, de o que te leva a essa condição. Outro motivo, falta de vontade, de desejo. Sua vida fica meio sem cor, assim, tanto faz, não estou me importando muito com as coisas. Essa apatia é um forte indicador de que você está precisando de ajuda. Se antes você sentia prazer fazendo algumas coisas e agora já não sente mais, isso é um motivo para procurar ajuda psicológica. Comportamentos problemáticos. O que são aqui comportamentos problemáticos? Uso e abuso de diversas substâncias, lícitas ou ilícitas, que te possibilitam desempenhar de alguma forma diferente. O que eu quero dizer com isso? Olha, estou tomando muito café, estou tomando cápsula de cafeína, tomando energético, tomando café, refrigerante, tudo para me manter acordada, tudo para me manter mais produtiva possível. Esse é um excesso, precisa ver o porquê que está assim, sabe? Não é para precisar de cafeína de uma forma exagerada para viver. Ou então, tem usado determinadas substâncias. Nem vou entrar nos méritos assim de quais, assim, mas eu estou falando de drogas, de medicamentos, de estimulantes, de outras condições. Isso pode ser um problema. A questão de distúrbios alimentares também, como em excesso e depois vomito, ou tenho muito medo de engordar, ou venho engordando muito, isso me preocupa, tá? Qualquer alteração que você perceber nessa direção, o psicólogo pode te ajudar a passar por esse momento de uma forma mais saudável e de modificar isso, tá bom? E problemas de relacionamentos. Esse é o clássico e eu acho que é o maior motivo de problemas em qualquer contexto, Então, assim, no contexto universitário. Problema de relacionamentos com professores, problema de relacionamentos com colegas, problemas de relacionamentos com as instituições. Fora o contexto universitário, relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, relacionamentos entre pais e filhos e todos mais. Então, o problema de relacionamento, de qualquer forma, ele é um motivo para procurar ajuda psicológica. Então, como vocês podem ver, não é nenhum bicho de sete cabeças. Lógico que tem também os transtornos maiores, escuto vozes, vejo coisas que as outras pessoas não veem, tenho alguns tipos de pensamentos persecutórios, tenho pensado em me matar. Esses são problemas mais graves, que aí vai precisar de uma outra forma de acompanhamento para além da psicologia. Mas a psicologia também pode ajudar. Bom, então qual que é a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra? Quais são as formas de procurar ajuda ou mais? O que é um psicólogo? O que é um psiquiatra? O que é um psicanalista? O que é um neurologista? Quando eu procuro cada uma dessas especialidades? Gente, essa é uma questão bastante
frequente também, tá? Muitas pessoas não sabem direito a diferença entre uma profissão e outra. Psicólogo é quem fez faculdade de psicologia, psicólogo clínico, quem fez faculdade de psicologia e tem alguma especialização em psicologia clínica. Tudo bem. Psicólogo, quem estudou psicologia. Beleza, Bárbara. E quem que é o psiquiatra, então? O psiquiatra é um médico. É um médico que fez a faculdade de medicina, depois de se formar, fez a especialização em psiquiatria. Foi estudar os transtornos, os distúrbios da mente. E qual que é a diferença, então, se o psiquiatra trabalha com o cérebro, com a mente, qual que é a diferença dele para o neurologista? O neuro também é um médico que fez especialização em neurologia, depois de formado. E o neurologista, ele se preocupa com a condição física. O que é isso? Se seu cérebro tem alguma área que funciona diferente, se você tem alguma lesão cerebral, se acontece alguma coisa biológica, física mesmo, tá? Então, assim, você pode ter ali algum problema ou sofrer um acidente, teve alguma perda neurológica. Então, o neuro, ele trabalha basicamente com a questão, vamos dizer assim, material do cérebro, com o cérebro como estrutura física, tá? Já o psiquiatra, não, ele vai trabalhar com como o cérebro funciona. Então, o psiquiatra é quem vai tratar mais das emoções, dos transtornos de modo geral, dos transtornos de ansiedade, de depressão, dos outros tipos de transtornos de esquizofrenia e assim por diante. Porém, por muito tempo, o psiquiatra ele só trabalhava em hospício, tá? Antes da gente ter, né, aquela questão de deixar de ter os hospitais psiquiátricos, que a gente chama na nossa área de reforma psiquiátrica. Então, o psiquiatra trabalhava lá. Por isso que ele segue, né, ele carrega com ele esse estigma de ser um médico de louco. E por isso que muita gente fala, não, no psiquiatra eu não vou. E tem também uma grande confusão de achar que assim, não, medicamento para depressão, medicamento para ansiedade, esse tipo de medicamento vicia. Gente, não é que vicia, é um tratamento. E quando esse tratamento ele é realizado com acompanhamento, tá tudo bem, ele funciona bem, tem as indicações, você vai tomar o remédio pelo tempo que o médico considerar necessário, junto com você, né? Vocês vão ali conversar sobre como vem se sentindo e quando você sarar, você vai parar de tomar. Mas normalmente, assim, depois que os sintomas deixam de acontecer, então, estou com uma crise de ansiedade, ou me sinto muito ansiosa, fiz o tratamento para ansiedade. Depois que esses sintomas desaparecem, o uso da medicação ainda é necessária por algum tempo, em média de 6 a 12 meses, mas é o médico que avalia isso. E o porquê disso? É como se você estivesse reensinando o seu cérebro a funcionar. Então, se antes os seus neurônios faziam um caminho de ligação quando você vivenciava uma situação, agora ele precisa fazer um caminho um pouco diferente e ele precisa aprender, né? Então, aprender esse novo caminho. Porém, você passou uma vida inteira usando um caminho. Ensinar um caminho novo não é tão rápido, né, gente? Então, é por isso que tem essa demora. E a questão do psicanalista, que também aparece, a psicanálise ela é uma linha teórica seguida por vários psicólogos, também por psiquiatras, mas não é exclusivo da psicologia, da psiquiatria. Você pode fazer um curso em psicanálise, você pode se tornar um psicanalista fazendo a formação em psicanálise. Pode sim ser um psicólogo, pode sim ser um psiquiatra, mas não é uma regra, tudo bem? Então, psicólogo quem fez faculdade de psicologia, psiquiatra quem fez medicina. E quando que eu procuro um e quando que eu procuro outro? Os dois são profissionais de saúde mental. De modo geral, a literatura aponta que o tratamento combinado, quando os casos são graves, por exemplo, uma depressão muito forte, com uma apatia bastante grande, ou ansiedade muito intensa, quando tem essa combinação de psiquiatra mais o psicólogo atuando para melhorar, os resultados são muito mais positivos. De modo geral, quando o sintoma não é intenso demais, só o psicólogo é suficiente. Quando esses sintomas estão graves demais e você já não tem força para modificar isso só por uma ação comportamental, você precisa da medicação para te ajudar a superar essa dificuldade. E é aí que entra o psiquiatra. Portanto, não tenham vergonha, não tenham medo, tá? Todos são profissionais que estão aí para cuidar e para promover saúde. Ninguém está trabalhando para adoecer, tá? Então, se precisar de ajuda, procure sim. Agende um horário, seja comigo. Se você não é do IFISC, procure um profissional com boas referências, com uma formação sólida,
com uma formação de confiança. Hoje em dia, com a internet, é muito fácil de encontrar onde a pessoa estudou, o que ela fez, quem que é essa pessoa, né? Então, procure saber, tudo bem? E aqui eu deixei a dica de um canal que traz muitas discussões, que é o Minutos Psíquicos. Eles trazem muitas informações baseadas em dados científicos e tem lá um videozinho, psicólogo, psiquiatra e psicanalista, o que faz cada um. Tá? Fica aqui a sugestão, sigam eles, tem um monte de vídeo rapidinho, feito de uma forma muito interessante, tá bom? Visitem lá. E se você precisar de ajuda, se você for da comunidade do IFISC, pode entrar em contato comigo por esse e-mail, barbarakmpsico@gmail.com, e vamos marcar uma conversa. Não precisa ter certeza, não precisa falar, não, eu acho que eu preciso de ajuda, já é suficiente. Ou, não tá tão fácil passar por isso que eu tô passando sozinho, queria conversar com alguém. Eu precisava de ajuda para montar uma rotina de estudos. Pode marcar um horário, tá? E qualquer outra dificuldade que você esteja passando, eu tô aqui para te ajudar. Me manda um e-mail, a gente marca um horário e a gente conversa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Precisando de mais algum esclarecimento, se tiver alguma dúvida, basta me escrever. Até mais, pessoal!